Ok, a segunda quinzena nós vamos continuar falando do passado, só que dessa vez é o passado contínuo, past continuous, ok? Que é aquele passado que aconteceu, só que aconteceu constantemente, certo? Aconteceu por um determinado tempo. Então, o past continuous. Só que antes de falar do past continuous, um detalhezinho que não foi mencionado, que vai ajudar na questão do past continuous é o seguinte: nós vimos para conjugar os verbos, nós vimos apenas a conjugação dos verbos regulares no passado, certo? No entanto, os irregulares nós não vimos ainda. Só que tem um verbo irregular que a gente precisa ver para entender o past continuous, que é o verbo to be. O verbo to be. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Lembra? Eu vou escrever aqui, para você recordar. Verbo to be is é uma variação. Am é outra variação. E are é outra variação. Is eu utilizo com a terceira pessoa do singular, he, she, it, ou equivalente, ok? Por exemplo, he is my brother, ele é meu irmão. Então, o is significa é ou está. Am é usado apenas na primeira pessoa, quando eu quero dizer, me referir a mim mesmo, a eu mesmo, a mim mesmo. Eu, I am, eu sou, ou eu estou. Are é a conjugação do verbo to be quando o sujeito está no plural. Geralmente você associa ele a you, que pode ser tanto você como vocês, we, que é nós, ou they, que são eles, ou elas, ok? Certo? They are, quer dizer, eles são ou eles estão, we are, nós somos ou nós estamos. Só uma recapitulação, você já viu isso aqui. Tá, agora como que eu coloco o verbo to be no passado? No passado vai ser assim, o verbo to be. Tem só duas variações. Quando se referir a um sujeito no singular, você vai usar was. Was significa o quê? Significa eu era, ele era, ela era, ou eu estava, ou eu estive, ou ele estava, certo? Então eu vou colocar I was, eu era, he was, ele era, she was, ela era, e assim por diante. It was, ele ou ela era, no caso de animais ou objetos, ou estava, certo? Agora, quando o sujeito estiver no plural, aí o passado do verbo to be é were, certo? Were. Were significa o quê? Por exemplo, they were, quer dizer, eles eram, eles estavam. We were, eles, nós éramos, nós estávamos, certo? Entendeu? Então, esse aqui são as duas variações do passado, do verbo to be no passado, ok? Was, quando o sujeito for plural, for singular, geralmente está associado a I, he, she, it. E were, quando for o sujeito estiver no plural, né? Geralmente associado a you, we, they, né? Ok? Ou qualquer outro tipo de sujeito que aparecer como sendo mais de um, ok? Então, aqui está o passado do verbo to be. Was para singular, were para plural, ok? É importante entender isso aqui para a gente compreender também o past continuous. Por quê? Porque o past continuous depende do verbo to be no passado. Tá? Para entender, aqui fala, para entender nós vamos recordar, já recordamos. Olha um exemplo aqui, ó. I was sick yesterday. Eu estava doente ontem. Isso aqui é o quê? É um exemplo assim do verbo normal, não está no passado contínuo, tá? Agora vamos ver aqui no past continuous. Ó.
O past continuous tem uma estrutura que você deve seguir. Primeiro, antes de você colocar o verbo principal, você coloca o verbo to be no passado, certo? Aí, dependendo do sujeito, você vai colocar was. Dependendo do sujeito, você vai colocar were. Nesse exemplo aqui, como o sujeito é I, ou seja, eu, então eu coloquei was. E depois você coloca o verbo principal acrescido de ing, ou seja, o gerúndio, tá? Então, I was traveling alone yesterday. Ou seja, eu estava viajando sozinho ontem. Observe a diferença entre o past continuous e o simple past, tá? O presente simples, o passado simples. Tá? O passado simples é um passado acabado. Acrescenta ed no verbo, acrescenta ied, ou só o d, né? Do jeito que nós vimos lá. Agora, o passado contínuo, não. O passado contínuo é um passado que aconteceu, mas aconteceu várias vezes, constantemente. Tá? Olha só. I was traveling alone yesterday. Eu estava viajando. Ou eu estive viajando sozinho ontem. Entendeu? Certo? Então não foi assim, eu viajei e acabou. Não, eu estava viajando. Tá? Isso é o past continuous. Então, qual que é a sequência para o verbo? É o verbo to be no passado e o verbo principal no gerúndio, ou seja, acrescido de ing. Ok? Certo? Olha outro exemplo aqui. Ó. They were running in the park. Agora ficou were, em vez de colocar was. Por que were? Porque they é plural, são eles ou elas. Certo? Então, ó, were, que é o verbo to be no passado, tá? E running, que é o verbo principal, que é o verbo correr, acrescido de ing, in the park. Eles estavam correndo no parque. Ou seja, passou, tá no passado, mas foi um passado que eles fizeram continuamente, ok? Finalizar para continuar.